Olá, gente. Boa noite. Então, nós estamos de volta aqui para dar continuidade àquela conversa, aquele bate-papo que nós tivemos há 2 dias sobre aquele episódio que aconteceu na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, quando um aluno se recusou a pegar a prova da mão de uma professora. Então, estou vendo aqui no G1 que o aluno ele foi ouvido pela polícia, né? Ele prestou depoimento e aí é legal que a gente vai ouvir as duas partes, né? Então a gente teve conhecimento do lado da professora, né? E dos alunos da UFRB e agora a gente vai ver o que foi que o aluno o que ele se justificou lá na delegacia. Então, tá aqui. Aluno denunciado por racismo é ouvido pela polícia e diz que recusou prova de professora da UFRB por questões de energia. Então, ele já explicou, né, que é a situação da energia. Então, ele falou para o delegado João Mateus, que investiga o caso, né, ele disse que não pegou a prova da mão da professora por conta disso. Então, continuando aqui, durante o depoimento que o caso não passou de um mal-entendido, né, ele dizendo que foi um mal-entendido, que ele não costuma pegar objetos na mão de pessoas desconhecidas por questões particulares em relação à religião. Então, a religião dele, gente, não permite que ele pegue coisas de pessoas desconhecidas. Ele só pega de pessoas que são amigas, né, de pessoas do convívio dele. Se não for do convívio, ele passa mal. Os olhos dele começam a ficar inchado, né? Ele diz que é uma pessoa cristã, que ele lê a Bíblia. Ele diz que ele ultimamente ele tem frequentado a igreja que ele frequenta é a igreja presbiteriana, né? Então aqui ele diz, ele se predispôs, né? O delegado disse que ele se predispôs a ser ouvido e na verdade ele negou ter praticado atitude racista e disse que não passou de um mal-entendido por ele ser uma pessoa sensitiva. Ele tem algumas questões particulares em relação à religião dele, que ele lê muito a Bíblia e lê muito cânticos. E ele tem uma hipersensibilidade. Ele disse isso para o delegado, né? E ele continua dizendo que ele se sente mal se aproximando de qualquer pessoa, então evita entrar em contato e pegar coisas das mãos de quem ele não conhece. E tocar também, ele evita tocar em pessoas que ele não conhece, porque ele se sente mal muitas vezes quando faz isso e ele em decorrência disso, desse contato, ele chega a ficar com a visão inchada, né, com os olhos inchados. Ele diz que não foi ofensivo com a professora Isabel Cristina em relação à cor da pele dela. Ele disse que preferiu pegar a prova direto da mesa e não pegar das mãos da professora, mas que não falou nada para ela. Não disse nada ofensivo, não se referiu a nada relacionado à cor da pele dela. E também ele fala que uma semana atrás ele também agiu dessa forma com a outra professora, não é? Ele não pegou a prova das mãos dela e é que essa professora ela não era negra, né? E que o caso não foi considerado como racismo. Que mais aqui? Vamos. Ele disse que naquele momento da situação ele não pôde explicar essa situação, né, ao pessoal, porque os alunos estavam exaltados, começaram a xingar, a gritar e chamar ele de racista. Então ele disse que não teve como explicar para a coordenadora isso naquele momento, ele teve que sair da faculdade, né? Ele também saiu da residência universitária. A gente vê um vídeo aí em que um dos alunos tenta
invadir a residência dele, né, o dormitório que ele se encontrava, com um pedaço de pau. Né, gente, agressão nunca, né? Nunca, nunca mesmo. Então, deixa eu ver o que mais aqui. O que ocorre é que ele justifica a atitude dele através da sensibilidade, né? Que ele é sensitivo, que ele é religioso, a religião dele não permite o toque em pessoas desconhecidas porque ele passa mal. Até aí, gente, eu compreendo, né? Imagino que essa igreja presbiteriana, ela não prega, isso não é uma dos dogmas da igreja presbiteriana, porque eu participei de algumas igrejas evangélicas, né? E das igrejas que eu participei, batista, presbiteriana, é, Assembleia de Deus, inúmeros, os mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e outras mais. E nenhuma dessas igrejas fala sobre que proíbe o toque, né? A aproximação de pessoas que você não conhece. Pelo contrário, né? Então, o que me deixa sem entender é o fato daqueles outros depoimentos dizer que ele é, cuspiu quando viu o professor, né? Ele cuspiu no chão, né? Quando a questão de ele ser homofóbico, né? O trato que ele tem com homossexuais, né? E com os colegas negros, né? Esse distanciamento, eu não entendo porque ele não tinha ainda explicado isso, porque seria muito melhor para ele. Eu também não compreendo porque nenhum amigo dele ainda deu depoimento defendendo. Ninguém apareceu falando dessa situação que ele vive, né? Dessa dificuldade que ele enfrenta, que os olhos ficam inchados quando se aproxima de pessoas que ele não conhece. Nenhum amigo, será que ele não tem amigo? Será que lá na faculdade ele não tem amigo? Bem, nós estamos falando de uma faculdade que é 83% de pessoas que se declaram afrodescendentes, né? A UFRB é a universidade considerada mais negra, né? Pelo menos aqui da Bahia, né? Sobretudo com 83,4% de estudantes autodeclarados negros e 82% oriundos de famílias com renda total de até um salário mínimo e meio. Essa é o corpo discente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, certo? Então, o que eu não consigo entender é isso. Ninguém veio, nenhum amigo dele, para defendê-lo, para dizer, olha, realmente ele passa por isso, ele tem essa dificuldade, ele é sensitivo e ele tem essa dificuldade de se encostar em pessoas que ele não conhece, né? Eu imagino que é uma dificuldade a vivência dessa pessoa, porque como é que ele se relaciona, né? Na nossa sociedade, né? Como é que ele entrega um dinheiro de uma passagem no coletivo, na passagem de ônibus, como é que ele dá o dinheiro, recebe o troco da pessoa, do cobrador de ônibus, né? Como é que ele vai na padaria, ele compra o pão, ele recebe o troco, no supermercado ele paga, recebe o troco, o cartão de crédito que ele passa lá na maquineta, né? Ele tem todo um contato, né, com outras coisas que não faz parte dele, né? Que não é dele. Então, isso me deixa preocupado. Bem, mas está sendo investigado, o Ministério Público já entrou na investigação, né? A faculdade também ela abriu um processo administrativo para apurar, ela abriu uma comissão aí que está investigando isso aí. Mas isso tudo me faz só reforçar que o preconceito ele é cultural e é religioso. É cultural, gente, e é religioso. Vejam que no Brasil colônia, né? A gente está falando de 1533 por aí, mais ou menos. A Igreja Católica, ela não via com bons olhos a relação sexual dos portugueses, né? Brancos com negras, com as negras, né? A igreja ela não gostava disso aí não, né? Então, por quê? Mas ela fechava os olhos para as relações sexuais dos brancos portugueses com as índias. Quer dizer, com as índias podia ter relações sexuais,
Os portugueses podiam, mas os portugueses não podiam ter relações sexuais com as negras, por quê? Então veja que a Igreja Católica, né, já ali no Brasil colônia, ela não permitia, ela não aceitava isso. Então a gente já vê que o preconceito, ele é muito antigo, ele é cultural, ele é religioso. Isso vem, a gente vem, ó, trazendo esses tempos todos, né? Então lá em 1533 existiam pouquíssimas mulheres brancas aqui no Brasil. Então os europeus, os portugueses, eles eram as índias que eles faziam isso, né? Então e posteriormente com as negras. Então esse envolvimento sexual, né, de portugueses com as índias, portugueses com as negras, isso tudo a gente vai ver lá em Casa Grande Senzala, né, naquele livro, que esse processo de miscigenação ele é considerado intoxicação sexual por Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, que escreveu esse livro, ele é um conterrâneo meu, é lá de Pernambuco, né? Ele é de 1900, estudou em Recife, em 1918 ele vai para os Estados Unidos, né? Estudar lá e se forma e vem como um doutor em ciências políticas, sociais, jurídicas. Em 1923, Gilberto Freire volta para Pernambuco, volta para o Brasil, né? Depois de 10 anos, ele lança esse Senzala, esse livro Casa Grande Senzala, né? E depois de 10 anos, ele foi inclusive deputado federal, né? E fundador e ele que constituiu aquela fundação Joaquim Nabuco, lá em Pernambuco. Então é legal que vocês leiam esse livro Casa Grande Senzala, né? Falando sobre é lá que se dá, é neste momento que se dá o primeiro processo de miscigenação. E as pessoas ficam com essa história que eu sou branca, não sei o que, o outro é negro, não sei o que, não tem nada a ver, todo mundo está misturado, né? Todo mundo é negro, todo mundo é índio, todo mundo é descendente de escravos. Então, gente, não tem para onde correr não, tá? Então, o que me chama a atenção que nesse livro do Gilberto Freire, né, ele aborda a sociedade brasileira na época da colônia sobre o viés da Casa Grande da Senzala. Então, as relações sociais que se estabeleciam ali dentro, né? Então, tudo que foi criado dentro daquele ambiente da casa do senhor de engenho e da senzala, então ele trabalha essa relação do negro, do branco, né? A contribuição do índio, tudo isso na formação do povo brasileiro, certo? Então o livro ele fala sobre a fusão racial, cultural, linguística entre os negros e os brancos, entre os índios também. Então ele vai analisar todo esse grau aí de influência do poder das elites, né? Dos senhores de engenhos, né? E era dentro da Casa Grande ali, no centro, né, de poder, que perpassava a senzala, o centro de poder, o centro maior de poder era na Casa Grande, né? Onde existia sobretudo esse controle econômico, né, do açúcar, que era os senhores de engenhos que plantavam cana-de-açúcar. E quando eu comecei a pensar na senzala, né, pensar nesse livro Casa Grande Senzala, eu comecei a pensar nessa relação que se estabelece dentro da faculdade. Eu pensei nessa Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que tem 83% de negros afrodescendentes. Eu comecei a pensar que ali seria um lugar, seria a Casa Grande. Aquela faculdade é a Casa Grande, né? É um espaço onde o negro, né, ele tem condições de adentrar, ele tem condições de participar em pé de igualdade, né? O acesso à universidade, porque antigamente a gente está falando de uma época que era impossível o negro ter uma igualdade ali com o homem branco, né? Com o seu de engenho, era impossível. E hoje a gente percebe, né? Nessa minha comparação, eu estou fazendo essa comparação da Casa Grande, né, de Gilberto Freire. Eu trago agora para a universidade, né? Universidade onde o espaço de construção do conhecimento, um espaço de discussão, um espaço de poder, né?
E o que eu não consigo entender é um espaço onde a gente descobre o respeito para com o outro, onde a gente conhece as verdades, é um espaço de pesquisa, é um espaço onde você vai ter o conhecimento, né, sobretudo de autores renomados, né, médicos, antropólogos, que muita gente vê aí em hospitais o nome dele fazendo homenagem, mas eram pessoas extremamente preconceituosas, né? E a gente está falando aqui, por exemplo, tem uma grande crítica a Raimundo Nina Rodrigues, né? Um médico, um antropólogo, e foi uma série de coisas, deu uma grande contribuição, mas muita gente cai em cima de Nina Rodrigues, gente, aí, sabe por quê? Porque ele defendia uma ideia absurda de que os homens não nasciam iguais, eles não possuíam livre arbítrio, né, e devessem ser tratados com paridade perante a lei. Então, nessa posição aí que Nina Rodrigues assume, ele desqualifica a igualdade jurídica recém-conquistada com a abolição. Então, Nina Rodrigues, são mais outros aí que a gente fica muito triste quando a gente escuta, né? Aquele discurso que dizem que naqueles lugares em que existia o negro, existia uma incidência muito grande de doenças, eram lugares que existiam guerras, eram lugares que existiam atraso social, atraso econômico, existiam por muito tempo foi alimentado isso, né? Sobretudo no imaginário social, né? Que vai vindo aí, as pessoas foram alimentando, e é a partir daí que a gente começa a construir os preconceitos, construir as discriminações. Então fica difícil muitas vezes as pessoas se esvaziarem de certos preconceitos, porque eles foram construídos lá atrás, né? E a gente começou esse vídeo falando que lá em 1533 a Igreja Católica não aceitava a relação sexual entre brancos europeus com as negras, mas permitiu com as índias, né? Então percebam que a coisa vem lá atrás. E muitas vezes é compreensível, porque até a posição do negro de ele não conseguir sair daquele lugar de que foi por centenas de anos destinado a assumir. Então, neste livro aqui, Casa Grande Senzala, né, Gilberto Freire, ele é considerado, ele tem uma visão chamada de açucarada, uma visão chamada de romantista, né? Porque ele traz uma relação do senhor de engenho com o negro, com o escravo, uma relação muito próxima de amizade, né, de cumplicidade. E aí entra outros autores que eles fazem um contraponto, eles não aceitam isso, né? Essa visão romântica. Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, né? No livro Raízes do Brasil, ele diz que essa relação não foi assim de amizade não, entre escravos e os seus senhores, não. Essa relação foi violenta, foi predatória, né? O homem branco europeu, ele não teve essa relação amistosa com o escravo, não. Então, isso é uma visão, ele considera que é uma visão muito romantista, né? Então, o Gilberto Freire, com esta visão aí, ele foi considerado, ele foi o criador da tese da democracia racial, né? Que é justamente considerando que os senhores de engenho, eles tinham os negros como filhos e amigos de estimação. Certo? Então, gente, eu sugiro que vocês leiam esse livro, tá? Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, para vocês entenderem a formação do povo brasileiro, né? Assim como Raízes do Brasil, né? Que foi escrito por Sérgio Buarque de Holanda. Pensando, para concluir aqui minha fala, pensando em tudo isso, eu trago para vocês hoje uma experiência que eu tive nessa minha viagem que eu fiz para a Chapada da Diamantina, né? Então, que eu conheci, né? A gente está falando aí de preconceito, né? De racismo. Antes disso, essa semana também, se eu salvo engano, Minas Gerais
Teve um taxista também que foi. Tinha uma senhora que ela disse que não gostava de negro, que não aceitava ficar perto de negro, inclusive cuspiu no chão, cuspiu nos pés do taxista, né? Lá em Minas Gerais. Então a situação, gente, é muito próxima, né? Está presente no cotidiano mesmo da gente. Bem, mas o que eu estava falando para vocês nessa minha viagem da Chapada Diamantina, eu achei muito legal que século XIX, 1880 e alguma coisa, eles contam que tem uma lenda do Morro do Pai Inácio. E eu fui visitar esse Morro do Pai Inácio, né? A gente subiu 220 metros, 1.200 de altitude. E quando chegou lá, a gente conheceu um cruzeiro, tem uma cruz lá, que foi o marco onde foi considerado a morte de um escravo, né, chamado de Inácio, que era um pai de santo também. Mas a história traz o seguinte, que foi um amor proibido que foi desenvolvido entre esse escravo, esse negro, pai Inácio, que era do candomblé, e uns dizem que era sobrinha de um coronel, outros dizem que era a própria esposa do coronel. O fato é que eles se conheceram, né? Uns dizem que ele se conheceu, que ela foi até a senzala, onde estavam fazendo artesanatos. Outros dizem que foi na mineração. De qualquer forma, a lenda conta que a mulher do coronel, ela se encantou pelo pai Inácio, né? E ele era um negro tido como viril, reprodutor, né? E ela olhou para ele, ela se encantou e ela pediu que ele fosse o guarda-costas dela. Então, por onde ela ia, o dono de engenho permitiu que o pai Inácio guardasse a Sinhá, né? E chegou o momento que a Sinhá, ela se encantou, se apaixonou e começaram a ter um romance. E o pai Inácio, ele foi descoberto, né? Um dos escravos entregou o pai Inácio ao senhor de engenho e ele começou a perseguir o pai Inácio, ao ponto de descobrir que o pai Inácio estava refugiado lá neste morro, né? Onde eu conheci, que é o Morro do Pai Inácio, que deu origem ao nome dele. E quando o pai Inácio lá, ele tinha uma visão de 360 graus, quando ele avistou que vários escravos, né, capangas do dono do engenho do coronel, estava perseguindo ele. Ele estava naquele momento de posse de uma sombrinha que a Sinhazinha tinha dado para ele. Ele pegou aquela no morro embaixo, tinha uma plataforma rochosa. Nessa plataforma ele se escondeu, né? Então o senhor de engenho, todos os escravos ali, os capangas, achavam que o Inácio tinha morrido. Lê do engano. Inácio se apoiou na plataforma rochosa, deu a volta, né, naquele morro e foi até o engenho. E lá ele descobriu que a Sinhá tinha sido amarrada para ser açoitada, para ela afirmar, para ela revelar que realmente ela tinha um caso com ele. Mas ela não tinha afirmado até então, né? O que aconteceu foi que o Inácio, ele desamarrou a Sinhá ali daquele tronco, ele fugiu com ela, e Inácio negro e a Sinhá branca tiveram um amor muito grande e viveram felizes para sempre. Então, por conta disso, né, eles colocaram aquele cruzeiro achando que, por conta do pai Inácio ter pulado, ele tinha morrido. Lei do engano. Pai Inácio está vivo. Isso mostra o amor, que é possível amor entre o negro e o branco, né? É possível amar. E eu conheço vários casais, né, de negro com branco. Eles se amam muito, são muito felizes. E o amor do pai Inácio com a Sinhazinha, ele está eternizado no coração de muitas pessoas por aí, e eu espero que esteja eternizado no amor de cada um que está vendo essa live, não é? Se desvencilhando dos seus preconceitos, se despindo, né, do preconceito, se despindo da discriminação, seja ela qual for, né? E só assim a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Nós vamos ter um Brasil mais justo, com respeito e com evolução, com pé de igualdade. Essa foi a minha live de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizá-la no meu canal Movecidade lá no YouTube, né? Então, eu gostaria que vocês, eu quero fazer ainda um pedido. Por favor, que esse vídeo ele seja replicado, tá? Apenas não curta o vídeo, mas replique, né? Para que outras pessoas tenham acesso a este assunto tão polêmico, tão presente, tão antigo, mas tão presente em nossas vidas, tão presente na nossa sociedade. Eu lembro, só para finalizar mesmo, gente, eu lembro que na sala de aula, certa vez, eu dando aula de filosofia e de sociologia, eu fiz uma dinâmica na sala e perguntei para os meus alunos: você é preconceituoso? E pedi para que eles colocassem, né, numa filipeta, que eles escrevessem se eram preconceituosos ou não. Todos os meus alunos responderam que não eram preconceituosos. E em seguida eu perguntei para os meus alunos se ali naquela sala de aula e naquela escola, se eles tiveram algum tipo, se eles foram vítimas de preconceito, de discriminação. E os alunos disseram que lá naquela sala de aula eles sofreram discriminação, eles sofreram preconceito. Então veja que as pessoas elas não admitem que são preconceituosas, né? Elas não admitem. Como que ali nenhum aluno dos meus 40 alunos, todos disseram que não eram preconceituosos. Mas a maioria disseram que sofreram preconceitos na sala de aula. Dá para entender? Então faça um exame de consciência, vamos pensar, vamos refletir. Final de ano, vamos refletir sobre as nossas atitudes, vamos refletir sobre o que a gente fala, vamos refletir sobre o que a gente verbaliza, vamos refletir sobre o que a gente pensa, sobretudo sobre o outro, né? E sobre nós mesmos. Então agora eu vou parar mesmo a nossa live, tá, gente? Um beijo. Cristiano, um beijo, meu querido. Glauciane, lá do Riacho de Santo Antônio, meu amor. Um beijo em todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live. Muito obrigado.